A equipe Mercedes é sim uma das equipes mais importantes dos últimos anos da Fórmula 1. Entretanto, em 2022 ela tem passado por dificuldades inacreditáveis e realmente que fazem toda a diferença para esse ano e também para a história da equipe de uma forma geral. A gente sabe que isso é sim muito problemático, mas não para por aí. Na verdade, o próprio piloto titular da equipe dos últimos anos, Lewis Hamilton, tem tido diversos problemas e tem inclusive sido mais lento do que seu companheiro de equipe. Além disso, ainda tem a questão de que o próprio carro não consegue ter realmente um ritmo incrível em 2022. Mas Toto Wolff acha sim que ele tem algumas chances de dar a volta por cima. Além disso, a Mercedes justamente tem a intenção de consertar esse carro para o próximo GP. E outras diversas notícias importantes aí sobre a Fórmula 1, sobre Ferrari, sobre Michael Masi, possível retorno dele, diversas notícias importantes e que você não pode perder. Mas para isso é importante que você assista esse corte do Hora do Piloto e essa live também até o final e também já deixe o seu like aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações se você já for inscrito. Mas vamos parar de enrolação e falar mais sobre as notícias dessa quinta-feira. Villeneuve acabou opinando um pouco sobre a situação de Hamilton com a Mercedes e ele acha que um campeão não tem direito de andar tão lento quanto Lewis Hamilton tem andado. É claro que isso é discutível, eu sei que muita gente vai acabar falando mal do que Villeneuve disse, até mesmo porque o próprio Sebastian Vettel é tetracampeão mundial e já andou lento muitas vezes, mas ainda assim foi isso que o ex-piloto de Fórmula 1 acabou dizendo. Ele tem dúvidas, inclusive, sobre a permanência de Lewis Hamilton tanto na Mercedes quanto na Fórmula 1 pelos próximos anos. E ele acha que tem um grande problema. Ele acha que a Mercedes deve sim ter alguns problemas para se recuperar. E o principal, ele acredita que o time vai precisar escolher entre manter um salário estratosférico para Lewis Hamilton ou então acabar investindo no carro do ano que vem para George Russell, que é sim um piloto inacreditável e muito promissor, inclusive. Situação que realmente faz todo sentido. O que você acha? Você acha que a Mercedes deve acabar investindo no carro e demitir Lewis Hamilton, por exemplo, para que ela possa ter mais dinheiro do teto orçamentário e investir inclusive em George Russell? Ou você acredita o contrário, que Lewis Hamilton é sim uma peça fundamental na Mercedes e que o salário extremamente alto dele vale a pena? Já deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu acredito que, na verdade, se Lewis Hamilton não conseguir fazer um trabalho espetacular nesse ano de 2022, realmente não faria sentido pagar um salário muito alto para ele. E, infelizmente, talvez a Fórmula 1 precise começar a optar por pilotos mais baratos, que tenham um salário mais baixo para a categoria. Ou seja, ou Lewis Hamilton diminui seu salário por conta própria e diz que está satisfeito com o que ele já tem, ou então acredito eu que a Mercedes será obrigada a demiti-lo justamente para acabar investindo aí no carro do ano que vem. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Mas Toto Wolff ainda acredita que o carro desse ano, o W13, vai poder sim brigar pelo título. Ele acha que se eles acertarem o carro, eles vão poder brigar pela liderança. E ainda disse que muitas vezes as coisas na Fórmula 1 mudam muito rápido. E aparentemente, justamente a Mercedes deve trazer inovações para o GP de Miami de Fórmula 1, que é o próximo GP, no fim de semana que vem. E acaba que isso deve influenciar no desempenho da equipe alemã. A principal intenção é diminuir o efeito do porpoising nos carros da equipe. E dessa forma, se eles conseguirem anular esse efeito, eles serão capazes de abaixar o carro na altura que eles desejavam desde o início do ano. O que, segundo eles mesmos, pode gerar um ganho de até 1 segundo por volta nos carros da Mercedes, o que com toda certeza faria com que eles conseguissem brigar pela liderança em praticamente todas as corridas desse ano de 2022. Você acredita que a Mercedes pode voltar no GP de Miami a disputar o título mundial ou talvez pelo menos disputar por vitórias em corridas, ou você acredita que ela não tem mais chance? Você acha realmente que a Mercedes vai ser capaz de andar super rápida nesse GP de Miami? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu também quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Eu acredito que a Mercedes deve sim dar a volta por cima em algum momento desse ano. Mas segundo algumas entrevistas de um dos principais engenheiros da equipe, Andrew Chauvelin,
aparentemente ela está mais perdida do que tudo e parece sim que ela tem tido alguns problemas para encontrar onde está o verdadeiro problema do W13. E essa é uma questão muito importante que deve ser discutida ainda nesse ano de 2022. E acaba que se ela realmente não teve a capacidade de encontrar onde está o verdadeiro problema do W13, talvez ela não consiga entender como solucionar os problemas de porpoising na Fórmula 1. Ou seja, me parece que ela está relativamente perdida, mas se ela encontrou realmente a raiz do problema, é bem provável que no GP de Miami ela já traga algumas soluções. Mas aparentemente o porpoising não é o único problema da Mercedes. Ainda tem questões de aquecimento de pneus, de motor e muito mais. Enfim, vamos ver o que acontece. Mas por falar em atualizações, a gente não pode deixar de contar aí, de falar sobre a equipe Ferrari, que também deve trazer algumas atualizações para o GP de Miami. Segundo Mattia Binotto, ele não traria grandes atualizações, apenas pequenas, mas aparentemente a Ferrari, segundo alguns rumores, deve sim trazer uma nova asa traseira, além de um novo assoalho para o carro. A previsão é que chegue justamente no próximo GP de Miami e depois no GP de Barcelona, e que tem a principal intenção de diminuir o porpoising da equipe italiana e dessa forma possa permitir que o F175 possa brigar diretamente em todas as corridas com o RB18 ou até mesmo ultrapassar o carro da Red Bull de uma forma mais tranquila dentro das pistas. E ainda assim, a Ferrari planeja alterar as configurações de downforce para o GP de Miami. Eles estão focados sim no circuito que tem longuíssimas retas e ele acredita que deve sim diminuir essa questão do downforce na intenção de diminuir o arrasto e consequentemente melhorar a velocidade em alta ali dos carros da Ferrari. Mas Binotto disse que a principal atualização não virá em Miami e o foco é tirar essa diferença em retas que eles têm para a Red Bull. Acaba que me parece que são ideias conflitantes, talvez a Ferrari esteja sim tentando guardar o jogo, mas segundo Mattia Binotto, que é o chefe da equipe, eles não devem levar grandes atualizações para esse GP de Miami especificamente. E por falar em GPs de Fórmula 1 de uma forma geral, os pilotos foram perguntados sobre o que eles acham das corridas sprint, tanto nesse ano de 2023 quanto em 2022 e tudo mais. E as opiniões foram interessantes. George Russell, por exemplo, o piloto lá da Mercedes, acabou falando que, segundo ele acredita que seria necessário que os GPs tivessem pelo menos 50% a mais de voltas do que eles têm tido nos últimos anos aí da Fórmula 1, nos últimos GPs, de corrida sprint especificamente. Claro que Magnussen não concorda aí com algumas coisas também, ele não acha que deveria ter parque fechado ali entre a qualificação e a corrida sprint, se eu não me engano. Além disso, Norris acredita que é positivo sim esse fim de semana de corrida, já que é competição tanto na sexta quanto no sábado e no domingo, mas o que mais importa é sim que existe uma certa análise para que aconteçam 6 GPs para 2023. A FIA não está tão de acordo com isso tudo, a Fórmula 1 está tentando fazer com que isso seja implementado, mas até agora existem apenas discussões sobre essa possibilidade. Mas aparentemente, a maioria dos fãs de Fórmula 1 tem curtido esse novo fim de semana. De 3 aí, competições durante o fim de semana, e inclusive faz parte da forma americana de automobilismo ao redor do mundo. Muita gente tem curtido esse novo modelo aí e tem gostado mesmo do que tem acontecido. Inclusive, qual que é a sua opinião? Comenta aí embaixo o que você acha sobre as corridas sprint da Fórmula 1. Você gosta, não gosta? Você acha que é positivo, negativo? Comenta aqui embaixo e explica o porquê você acha disso. Eu acho muito legal, eu curto bastante as corridas sprint, eu acho que é sim muito positivo, nós temos muita competição na Fórmula 1 e acaba que permite que a gente veja aí mais disputas dentro da pista e tudo mais, e os pilotos estão sim com a faca nos dentes. Não sei se seria legal se tivesse todo fim de semana, principalmente porque assim limitaria o desenvolvimento dos carros, o que não seria tão legal. Mas eu acredito que se tivesse aí alguns GPs sprints no calendário da Fórmula 1, eu acho que seria bem bacana em todos os anos. Não sei quantidade, mas eu acho que 6 seria sim um número muito bacana. Agora, uma das questões mais polêmicas desse vídeo é sim a da Covid-19. Mas o que a gente tem a ver com a Covid-19? Isso já não passou? De certa forma, os diretores da Fórmula 1 acabaram contraindo Covid-19. Os dois agora que estão dirigindo aí as provas
da categoria. O grande problema é que um dos principais cotados como substituto é justamente o diretor até o ano passado, Michael Masi, que teve a polêmica do título de Max Verstappen e que acabou fazendo, segundo Lewis Hamilton, que ele perdesse o campeonato do ano passado e assim não conseguisse conquistar o octacampeonato mundial. Mas outros candidatos também estão em análise, mas muito tem se falado, principalmente sobre Michael Masi e o retorno dele à Fórmula 1 para esse GP de Miami da semana que vem. Vamos ver o que deve acontecer, o que pode acontecer, mas ele é sim um dos cotados. O que você acharia de Masi de volta à Fórmula 1? Você acha justo ou injusto? Comenta aqui embaixo também a sua opinião sobre isso. E por fim, a última notícia dessa quinta-feira é sobre a equipe Andretti fazendo uma possível parceria com a Renault, ou seja, justamente a fábrica de motores da Alpine. Aparentemente, o CEO da Renault acabou dando uma declaração contando que ele tem negociado com a equipe Andretti de Fórmula 1, que poderia sim acabar sendo uma das possíveis clientes da Renault nos próximos anos da categoria. Seria bacana, né? Mais uma equipe aí no grid da Fórmula 1 seria incrível, na minha opinião. Mas nós não sabemos se realmente é isso que deve acontecer. Muita gente já tem ficado muito feliz e contente com essa possibilidade, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso também. Já comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Você gostaria de ver a Andretti fazendo uma parceria com a Renault ou não? Já comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Eu acho que seria muito legal ter mais uma equipe no grid da Fórmula 1. Seria muito bacana ver a Andretti andando, ainda mais com os motores Renault, que aparentemente é a equipe, aparentemente não, com certeza é a equipe que tem menos clientes na Fórmula 1. Até porque ela é a única equipe que utiliza motores Renault, é a Alpine. Ou seja, seria sim muito bacana ver a Andretti utilizando essa mesma motorização. Mas eu queria saber também o que você pensa. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E se você curte a maioria dos vídeos do Hora do Piloto, gosta das lives como essa aqui, também já se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo.